Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos começar mais uma aula de direito penal? Bom, nós finalmente saímos aí daqueles crimes de âmbito sexual, né? Mas entramos agora num novo título, pessoal. O título dos crimes contra a família, tá? É uma nova modalidade que nós devemos estudar. O primeiro capítulo que nós vamos ver, nos crimes contra a família, são os crimes contra o casamento. Lembre-se, eu sempre comentei com vocês e continuo repetindo. Quando você tem um novo capítulo, um novo título, o primeiro crime é sempre muito importante. Porque ele traz uma série de características que nós vamos perceber que depois vão aparecer em outras condutas, tá legal? Por isso sempre a importância disso. O primeiro crime que nós vamos ver é o crime do artigo 235, o crime de bigamia. Ele é um crime que, na prática, a gente tem que tomar um certo cuidado, porque a gente sabe que os costumes, né, na sociedade se alteraram muito. Mas vamos primeiro falar do crime, depois discutimos esse detalhe, tá? Porque o crime ainda existe e nós sabemos que o desuso, ou a não aplicação, seja lá como for, né, até mesmo, como eu já falei anteriormente, a utilização do princípio da adequação social, né? É o que poderia possibilitar o não uso, entre aspas, desse crime. Mas a bigamia ainda é crime, tá? E o que está escrito no artigo 235? Ele diz assim: contrair alguém sendo casado, novo casamento. Simples, muito fácil. Contrair alguém sendo casado, um novo casamento. A pena é de reclusão. Veja que é uma pena pesada, não é pouca coisa não. Reclusão de 2 a 6 anos. Pesado, muito pesado. Ele tem 2 parágrafos. O parágrafo primeiro diz assim: aquele que, não sendo casado, solteiro, viúvo, divorciado, contrai casamento com pessoa casada, conhecendo essa circunstância, é punido com reclusão ou detenção, vai acabar ficando na detenção, de 1 a 3 anos. Então, pune também o nubente, a outra parte. Parágrafo segundo, anulado por qualquer motivo o primeiro casamento, ou o outro por motivo que não a bigamia, considera-se inexistente o crime. Tá bom? Muito bem. Se anular o primeiro casamento, o segundo casamento, então não houve o crime porque foi anulado. Bom, vamos trabalhar com isso. Primeiras coisas. Qual que é a objetividade jurídica aqui? Aqui, pessoal, tutela-se o casamento monogâmico, tá? A ordem jurídica matrimonial e, consequentemente, a organização da família, considerada a base da sociedade. Aqui busca-se, então, como nós estamos no título de crimes contra a família, a primeira coisa é defender o casamento. O casamento é a célula básica, né, da própria sociedade. Muito bem. Sujeito ativo. Sujeito ativo aqui, no caput, sujeito ativo só pode ser a pessoa casada, então é crime próprio, tem que ser casado. Já no parágrafo 1º, o autor pode ser qualquer pessoa, tá? Então, como assim? Crime comum. Vamos entender. O crime de bigamia, o que você pune é o sujeito. Eu sou casado e eu vou caso novamente com a outra pessoa. Eu sou o autor do crime de bigamia. Tá bom. Agora preste atenção. No parágrafo 1º, se a pessoa com quem eu estou casando, em sendo solteira, viúva, divorciada, não importa, mas se ela não é casada, então ela não comete bigamia porque ela não é casada. Agora, se ela sabe que eu sou casado, aí ela entra no parágrafo 1º, porque ela tem conhecimento que eu sou casado. Tudo bem? Ela age com dolo. Ela concorda com o casamento, apesar de saber que eu sou casado. Tudo bem? Mas é crime comum, qualquer pessoa, em sabendo que eu sou casado e aceita casar comigo, comete o crime do parágrafo 1º. Já a bigamia, propriamente dita, do caput, só aquele sujeito que é casado, ele é que comete o crime do caput, tá bom? Ainda, com relação aí ao sujeito ativo, tem um entendimento no sentido de que as testemunhas, lembra que no casamento você tem testemunhas, né? Então, as testemunhas que afirmam, lá na hora do casamento, que não tem nenhum impedimento, tá? Sabendo que um dos nubentes, dos noivos, é pessoa casada, ele responde como partícipe. As testemunhas, hein?
Se souber que um deles é casado e na hora eles falam, não, aqui tudo, não há impedimento nenhum. Eles atuam no crime como partícipe, tá ok? O Mirabete, ele fala de uma jurisprudência em sentido contrário. Você vê que tem ideia para todo lado. Ele diz que, na jurisprudência, ele fala, não havendo colaboração das testemunhas para a realização do tipo penal, em uma execução tal, como a contida na descrição legal, quer dizer, a pessoa tem que ser casada e estar casando, não há que falar em responsabilidade criminal pelo delito de bigamia, pelas testemunhas. Nessa hipótese, na visão do Mirabete, haveria colaboração nos atos preparatórios, sendo possível aí reconhecer apenas crime de falsidade ideológica. Então, para o Mirabete, as testemunhas que sabem que eu sou casado, mas mesmo assim participam como testemunha, assinam embaixo e tal, para o Mirabete, eles estariam participando de crime de falsidade ideológica. Entendeu? Por quê? Eles sabem que eu sou casado e mesmo assim, quando eles assinam, eles na verdade estão declarando que estão a par do casamento, que não vem nenhum impedimento. Eles sabem que é um impedimento. Eu sou casado. Percebeu a ideia? Para o Mirabete. Para outros, eles são partícipes em crime de bigamia. Percebe? Olha como é que... Bom, esse entendimento do Mirabete, ele não procede, tá? Ele não é muito aceito. Quem participa conscientemente de um ato preparatório, ele responde pelo crime final, tá? Pelo crime mesmo. Seja ele tentado ou consumado, tá bom? Isso você vai encontrar nos artigos 13, artigo 29 e artigo 30 do Código Penal, na parte geral, tudo bem? O Delmanto, outro grande autor, o Delmanto, ele fala no código dele, comentado, que o partícipe, ele deve sempre responder de acordo com a pena do parágrafo primeiro. Como se fosse a moça que não é casada, que vai casar comigo, e ela sabe que eu sou casado, percebeu? Parágrafo primeiro, tá? Ela comete um crime. O partícipe estaria na mesma situação dela, tá? Mesmo que tenha contribuído para o crime de bigamia. Pois, na visão do Delmanto, não é razoável você estabelecer que a mera participação haja uma pena maior do que a cabível para o nubente, quer dizer, o casado que está casando de novo. Tá bom? Não sendo casado. Você veja que aqui você tem visões diferentes para a mesma conduta. Tudo que nós falamos até agora foi da testemunha, lembra? Então, para alguns, a testemunha é partícipe do crime de bigamia. Para outros, como o Bittencourt, ele teria que ter consciência. Então, ele tendo consciência, ele apenas participa dos atos preparatórios. Então, ele deveria responder apenas por falsidade ideológica. Por quê? Porque quando ele assina o papel, ele está dizendo que ele sabe que ele não está a par de nenhum impedimento. E já para essa última ideia, para esse último pensamento, que é o do Delmanto, o partícipe deve responder como se fosse do parágrafo primeiro. Percebeu? Como no nosso exemplo, a moça que está casando comigo sabendo que eu sou casado. Tá? Vê que são visões diferentes, tudo bem? E você tem jurisprudência para cada uma desses pensamentos, viu, pessoal? Então, se um dia vocês vierem a ter uma situação como essa em mãos, procure aquela jurisprudência que na prática acabe sendo mais tênue para o seu cliente. Isso é um sujeito ativo. Sujeito passivo é o Estado. Olha, o sujeito passivo, a vítima aqui, é o Estado. Tendo em vista que o bem jurídico tutelado é justamente este, né? Tá? A família, a defesa da família. E quem busca a defesa da família é o Estado. Também podem figurar como vítima o cônjuge do primeiro matrimônio, quer dizer, lembra que eu já era casado? Então a minha primeira mulher também é vítima. E até mesmo a minha noiva, com quem eu estou casando agora, se ela não sabe que eu era casado. Percebeu? Se ela está casando comigo de boa fé, então ela também é vítima. Mas em primeiro lugar aqui é o Estado.
Tudo bem? O Estado é a vítima, de forma secundária seria a minha esposa, primeira, e talvez a segunda com quem eu caso, se ela estiver agindo de boa fé. Agora, se ela está casando comigo sabendo que eu já sou casado, ela então vai ser acusada pelo parágrafo 1º do artigo de bigamia. Tudo bem? Boa. A conduta, pessoal, o núcleo do tipo, vamos colocar dessa forma, né? É contrair. Contrair é assumir, né, um novo casamento sem eu ter desfeito o primeiro. Né? Porque é possível o divórcio, por exemplo, mas eu ainda sou casado. Olha, a lei, ela não exige que o casamento anterior seja válido. Ela só exige que ele esteja vigente. Tá? Por enquanto ele está valendo. Mesmo que ele não seja. Como assim? Exemplo, se de repente o meu primeiro casamento é nulo ou for anulável, isso inclusive está no parágrafo 2º, até que se declare a nulidade ou que ele seja anulado no primeiro casamento, ainda produz os efeitos. Por quê? Porque ele é vigente, não é? E servirá para caracterizar o crime de bigamia. Percebeu? Entendeu? Por isso que o parágrafo 2º ele fala, se por um acaso o crime for anulado ou nulo, mas declarado assim, você não tem crime nenhum de bigamia. Mas enquanto ele não é declarado nulo, ou enquanto ele não é anulado, o crime de bigamia ainda existe. Perceba isso aqui, que se houver uma ação civil em curso, que trata da nulidade do primeiro casamento, a ação penal deve ser suspensa. Pois aí a gente tem uma questão prejudicial. O juiz penal vai falar, suspende a ação penal até que se decida sobre a nulidade do primeiro casamento. Tudo bem? Aí a gente vai ver a aplicação do artigo 92 do Código de Processo Penal. Tá certo? Ó, o Rogério Sanches diz que o casamento deve ser válido na forma da lei. Tá? O casamento religioso, anterior ou posterior ao civil, lembra que a gente vê, às vezes o cara vai lá e casa primeiro na igreja, para depois casar no cartório. Ou ele casa primeiro no cartório, para depois casar na igreja. Esse casamento religioso não irá se prestar para caracterizar o crime. Tá? Então, se eu só casei na igreja, não, eu não sou casado. Só na igreja, para efeito legal, ele não é válido. Percebeu? A não ser que ele seja realizado lá na forma do artigo 226, parágrafo 2º da Constituição Federal. Lembra? Ou seja, que siga aqueles termos em que estatui o Código Civil. É o casamento religioso com finalidade civil. Você tem muito isso hoje, né? Acaba o casamento e aí vem uma papelada enorme lá que o pessoal assina. Neste caso, pessoal, vamos deixar bem claro, aí sim o casamento religioso tem efeito civil. Então é casamento com efeito civil. Tudo bem? Tá legal? Bacana? Então, regra geral, só o casamento religioso, não, só esse não resulta em bigamia, porque nós temos que ter o casamento formal, no papel, no cartório, tá ok? Bom, conforme o artigo 1º que eu já comentei com vocês, que é da minha parceira, que sabe que eu sou casado, e está casando comigo, é também punido aquele que, não sendo então casado, quer dizer, se ele não é casado, a pessoa é solteira, é viúva, é divorciado, tá? E ele contrai casamento com uma pessoa casada, conhecendo essa circunstância, sabendo que é casado. Aí, a pena é um pouco mais branda, porque é amor, né? Na verdade, casar com outro cara que já é casado é amor, entendeu? O meu pode até ser sacanagem, né? Mas, não, às vezes é por amor também, mas não pode. Resolve uma situação para depois cuidar de outra, né? Bom, mas ele já tem uma pena mais branda, que é de 1 a 3 anos de reclusão ou de detenção. Temos aqui, preste bem atenção agora, uma exceção pluralista para a teoria monista, lá do artigo 29. Como assim? Lembra, parte geral. O código, ele tem como regra a teoria monista, isto é, veja, as pessoas que participam de uma conduta, de um crime, todos respondem por aquele crime. Simples assim, né? Mas aqui nós temos uma exceção. Veja, eu sou casado, estou me casando, de novo, estou cometendo bigamia. A minha parceira, a noiva com quem eu vou me casar, sabe que eu já sou casado e participa. De verdade, os dois deveriam responder por bigamia. Mas o Código Penal separou as duas condutas. Por isso rompe a teoria monista. A teoria monista, mono de um. Quem participa do crime, todos que participam de um crime respondem por um crime. Por aquele único crime. Não é a única vez que a gente vê isso. Por exemplo, corrupção, viu?
Você tem corrupção ativa e corrupção passiva. Houve uma divisão aí. É mais um exemplo de exceção pluralista dentro da regra do Código Penal, que é de teoria monista. Talvez o crime de bigamia, o mais importante sobre o crime de bigamia, seja justamente essa exceção, percebe? Essa exceção de se usar a exceção pluralista para a regra do Código Penal, que é monista. Tudo bem? Guardem bem isso aí. Se você ainda não lembrou, se já esqueceu completamente, volte lá na parte geral, dá uma olhadinha disso no artigo 29. Você pegar um código comentado, pega o artigo 29, dá uma lida e vai falar da teoria. A regra no Brasil, o nosso Código Penal adotou a teoria monista, isto é, as pessoas que participam de um crime respondem por aquele crime. Você tem algumas situações em que, apesar de haver um crime, as pessoas responderam por 2 crimes diferentes, quer dizer, é uma tipificação diferente para uma única conduta. Olha, eu estou casando com ela. Eu sou casado, ela sabe que eu sou casado. Teoricamente, os dois estamos praticando bigamia, mas nesse caso não. Tudo bem? Boa. Ó, o crime, entretanto, ele deixa de existir, parágrafo 2º, que eu falei, em algumas hipóteses. Primeiro, se o primeiro casamento for anulado, por qualquer motivo. Foi anulado, pronto, não tem crime. Então, meu segundo casamento, maravilha. Ou, se o segundo casamento for anulado, por outro motivo que não seja bigamia. Porque é óbvio que o meu segundo casamento é criminoso, é bigamia. Então é claro que esse segundo casamento não vale. Mas se por um acaso esse segundo casamento for anulado, por qualquer motivo que não seja o próprio crime de bigamia, fica valendo só o primeiro. Então eu estou casado uma vez só, então por isso. Pessoal, quando anula, deixa de existir. Então logo você não tem mais o crime. Entendeu a ideia? Bacana. O tipo subjetivo, o elemento subjetivo, ou voluntariedade, aí você tem vários aspectos, como colocar isso, é o dolo. Dolo, tá? No caso do parágrafo, eu sou casado, tenho conhecimento disso, e a pessoa com que está casando comigo sabe que eu sou casado, tá bom? Então é o dolo. Sabendo a gente que o casamento anterior é vigente. Lembra? O casamento é vigente, tá? Existe ainda. Eu posso até estar em processo de anulação. Mas eu tenho que esperar o processo de anulação para que eu possa casar de novo, apressadinho. A consumação e a tentativa, tá? Muito bem. Consuma-se no momento em que é declarado perfeito o segundo casamento. Isto é, quando é manifestada a vontade de ambos os nubentes, dispensando inclusive a lavratura do termo. É na hora que a gente fala sim, sim. Não precisa efetivamente assinar o papel, tá? No momento em que os dois falam sim, pronto, está configurado o crime. No meu caso, se eu sou casado, estou casando de novo, quando eu falo o meu sim, e ela também, pronto, configurou a bigamia, estamos casados. Se ela, sabendo que sou casado, topa o casamento, quando ela também fala o sim e eu falo sim, o crime dela, parágrafo 1º, também está consumado. Está entendido? Dispensa-se a assinatura na papelada. Isso é só formalização, percebe? O ato já existiu, já ocorreu. Bom, só um detalhe. Por fim, ainda, sabendo que o crime de bigamia ele é antecedido de uma declaração falsa do agente a respeito do seu estado civil, concorda? Lá no processo de habilitação, porque lembra quando você vai casar tem uma papelada danada, né? A papelada danada. E lá você tem que informar, você disse, olha, eu posso casar, não tem nenhum impedimento, tá tudo certo, viu? Então, neste caso, pergunta-se, o crime de falsidade, porque eu estou num papel dizendo que não há nenhum impedimento, né? É uma declaração que eu faço. Esse crime de falsidade fica absorvido pelo crime da bigamia? Porque eu tenho um crime de falsidade aí, não tem? Afinal de contas, nos proclamas, na habilitação do casamento, eu estou afirmando que eu posso casar sem nenhum problema. Então, olha a discussão a respeito desse crime. Para o Luiz Regis Prado, ele diz o seguinte, na explicação dele, que a prática do delito previsto no artigo 235 do Código Penal supõe que o agente declare em um documento público ser solteiro, ou viúvo, ou divorciado, incorrendo assim no crime do artigo 299, que é crime de falsidade. Haveria, portanto, um concurso material de crimes. Lembra concurso material? Em que eu tenho
2 crimes com 2 condutas? Ah, mas não é a mesma conduta? Não, né, meu querido? Se é concurso material, eu primeiro assinei a papelada dizendo que eu posso casar num dia. Casar mesmo foi dias depois. Então, concurso material, 2 atos, 2 resultados, 2 crimes diferentes. Olha, embora boa parte da doutrina se manifeste nesse sentido de que haveria 2 crimes em concurso material, é preciso reconhecer que o delito aí de bigamia exige a falsidade anterior para que ele ocorra. Veja, ninguém vai conseguir casar no cartório sem que antes tenha feito a habilitação. Percebeu a ideia? O processo preliminar de habilitação para o segundo casamento é obrigatório, é necessário para isso uma declaração falsa. Concorda comigo? Por parte do agente. Quer dizer, para que eu possa ir até lá no cartório no dia marcado e casar, 1 semana, 2 semanas, 1 mês antes, eu tive que ir lá assinar os documentos dizendo que eu podia me casar e que estava tudo bem. Então a declaração falsa que eu dei é um ato preparatório para o crime de bigamia. Você concorda? Olha o raciocínio. Muito bem. Assim, a solução para esse conflito, né, desse critério aí, usa-se então a situação da consunção, não é? O delito de falsidade, lembra da consunção? Consunção, né? O delito de falsidade ideológica, ele é consumido na fase de realização do crime da bigamia. Quando eu efetivamente vou e caso, é o momento do casamento no cartório, na hora que eu caso ocorre a bigamia, e a bigamia absorve a falsidade anterior. Percebeu? Absorve a falsidade, tá? Então, ele é absorvido pelo princípio da consunção, um absorve o outro. Ou é uma forma regular de transição para este último. Então seria aí, no caso, um delito progressivo. Eu comecei com a falsidade e fui para a bigamia. Tudo bem? O crime fim, que é a bigamia, ele absorve, portanto, o crime meio, que é a falsidade ideológica, que constitui apenas uma etapa para a realização do crime maior, do crime fim, que é a bigamia, tá certo? No entanto, pessoal, é óbvio que isso aqui dá discussão, tudo bem? Por exemplo, na aplicação desse critério, pode ter algum tipo de incoerência, porque a bigamia tentada, que absorveria falsidade, seria sancionado menos severamente do que esta, que é a falsidade. Como assim? O sujeito prepara a falsidade, fala que pode casar, assina todos os papéis, mas na hora do casamento acaba não casando. Na hora H, que ele está ali, que começou a cerimônia, chega a esposa, a primeira, a titular, e fala, ele já é casado. Pronto. Ele tentou o crime de bigamia. Mas aí, neste caso, se ele é tentado, ele absorve falsidade, só que o crime tentado tem uma diminuição de pena, lembra disso? Uma boa diminuição de pena. Essa diminuição de pena acaba sendo menor do que o que seria da falsidade. Estranho, né? Então ele deveria responder pela falsidade, pelo menos, que é mais grave, tem a pena maior do que a bigamia tentada. Fica aí uma dúvida, né? Se não for caracterizado aí o início da execução, quer dizer, pelo menos começou o casamento, a falsidade ideológica estaria consumada, o ato preparatório. Então seria punível como um crime autônomo. Então perceba que vai depender do caso concreto. Se eu fiz apenas as declarações, que pode acontecer, né? Eu vou lá, preparo toda a habilitação, e depois que eu faço a habilitação e declaro que eu posso casar, a minha mulher de verdade aparece. E nem tem a cerimônia do casamento. Eu vou responder pela falsidade. Se eu fiz toda a preparação e depois eu vou e caso, a bigamia absorve a falsidade. Agora, se eu tentei o casamento, na hora da cerimônia do casamento aparece a titular e pumba, crime tentado, bigamia tentada. Vai absorver? Teoricamente vai. Mas aí a pena vai ser menor do que a própria falsidade ideológica. Tá certo? Muito bem. Ponto importante só pra gente comentar, a ação penal aqui é pública incondicionada, tá bom? Incondicionada. E como a pena é mais pesada, você não tem aí a atuação da 9.099, tá ok? Muito bem. Outro prazo prescricional, ele começa a correr a partir da data em que o fato se tornou conhecido. E não do dia em que o crime se consumou, tá ok? Só para lembrar esse detalhe aí, tá no artigo aí 111, inciso 4 do
Tá legal? Beleza? Muito bem. Esse é o nosso primeiro crime dentro do título dos crimes contra a família, tá certo? Espero que todos tenham entendido. Vou tentar mandar um material para que vocês estudem. Claro que estudem por qualquer livro. E eu sempre aconselho que vocês peguem, por exemplo, o Maçom, que é muito bom, traz bastante detalhes, alguns comentários a mais. Utilizem ele que vocês vão estar muito bem amparados. Outro é o Nut também, que é muito bom o Nut. Também aconselho que leiam, tá bom? É um crime fácil, um crime interessante. Cuidado com o detalhe da teoria monista, porque esse é uma exceção à teoria monista. É a aplicação da teoria pluralista dentro da nossa regra do Código Penal, que é monista. Tá bom? Forte abraço a todos, bons estudos, até a próxima aula, ok? Até lá!